Tivemos aí, Tereza, a questão aí da Lava Jato, né, que está aí sob investigação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Sim. e falando, já apontando que o Moro violou não só aquela questão do dever de imparcialidade, uma série de deveres que eles estavam lá colocados. Mas a questão aí está afunilando para questões bem até, assim, complicadas, né? Porque você tem aí desvio de recursos, falta de transparência, né? Tudo isso. Abuso de poder, abuso de autoridade, sumiço de obras públicas, há acusações graves aí, né, com relação a essa questão que a Petrobras, né, teve que pagar uma multa, depois o dinheiro voltou do fundo internacional, iria se criar lá a fundação lá do Ministério Público para gerir, uma fundação privada para gerir esses recursos que ficariam ali sobre a tutela ali de criaturas do Jaez ali, de Dallagnol. Então, você tem aí uma questão que me parece, Tereza, que a gente está sabendo aí apenas uma pequena ponta do iceberg. Eu acho que tem muito mais coisa aí, escusa, como a questão da chantagem do Moro, com a festa da cueca, né, que se teve lá, que ele estaria chantageando advogados, juízes, desembargadores que participaram aí dessa festa da cueca, né? E que estaria sido filmado. E tem a questão aí, né, que aconteceu, Tereza, que foi o seguinte: no acordo de leniência da Odebrecht, foram apresentadas diversas planilhas, que eram planilhas ali que seria ali da movimentação financeira ali da corrupção, da propina, né? E o Tacla Duran alega que ele teve acesso a essas planilhas pelo fato dele ser um dos advogados que trabalhavam até para a Odebrecht, também para a Odebrecht, prestador de serviço, e tinha essas informações. Nossa Senhora. E que quando ele olhou essas planilhas que foram apresentadas no processo, elas foram adulteradas, né? Porque ele comparou as que ele tinha e as que foram apresentadas, elas foram adulteradas. Essas planilhas, elas estavam em pendrives. E a mando da Justiça, juízes e desembargadores, elas foram destruídas. Pegaram esses pendrives e furaram com broca para serem inutilizados. Mas alguém deve ter cópia, né? Ninguém tem. Ninguém. Só quem tem, pelo que diz, é o Tacla Duran, que fez o backup desses arquivos. Nossa Senhora. Não de tudo, mas parte daquilo que chegou ao conhecimento dele. Nossa Senhora. E que ele tem como provar tudo isso. Só que aí a situação ganha contornos mais complexos, porque teve todo o episódio aqui, né, do desembargador, que o filho é sócio do Moro, Malucelli, né, que nós já falamos aqui, que deu a sentença, que foi dada a autorização para o Tacla Duran, e ele deu uma contraordem nisso, que se o Tacla Duran viesse, teve a suspensão, né, desse habeas corpus. O Tacla Duran pediu, né, uma proteção para vir depois e não ser preso. Aí foi concedido um habeas corpus preventivo. E essa decisão foi cassada por esse Malucelli. E depois, o juiz Apio
que tinha assumido a 13ª Vara de Curitiba, ele foi afastado, suspeita-se exatamente porque queria ouvir o Tacla Duran. Para você ver o peso que hoje tem esse depoimento do Tacla Duran, que até a Procuradora-Geral do Ministério Público lá similar, né, da Espanha, não quer que o Tacla Duran venha depor o Brasil. Não quer liberar o Tacla Duran para depor no Brasil. Sob ameaça de prisão e de tudo, porque parece que essas planilhas que foram usadas na delação, muita coisa. no acordo de leniência da Odebrecht, foram usadas também como meio de prova em diversos outros processos, em outras empresas de outros países, com a justiça de outros países, que envolve pagamento de honorários advocatícios, escritórios bilionários. Né? Ou seja, tem um enredo aí, tem um novelo aí que não muito grande. Que não vai desenrolar isso não, pelo jeito. Tem muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Então, assim, parece que vai ser mais um daquelas situações no Brasil que a gente não vai saber toda a verdade. A gente vai saber apenas aquilo que eles quiserem que a gente saiba. E uma das coisas aí que não saberemos é todos os envolvidos, todas as falcatruas, toda a corrupção, todo o uso da máquina pública para fins escusos, para a destruição da economia nacional, dos empregos, para a prisão do Lula. Então o Tacla Duran não vem. Pelo jeito não vem, porque está envolvido muita gente grande. A internacional, hein? Olha que situação, que trama, né? Foi uma verdadeira trama que aconteceu no Brasil, né? Com a prisão do Lula e toda a questão da Odebrecht, a destruição da Odebrecht. É muita Mas a loucura. gente precisa, né, Precisa Tereza? de pesquisar isso. A gente precisa passar isso a limpo, senão isso acontece de novo. Sim, mas só que você vê, como você colocou muito, estava colocando aí, existem interesses internacionais atrás disso. É por isso que o Tacla, então, não chega no Brasil. Para que ele não esclareça essa trama, porque vai envolver... E nem entregue essas provas em mãos. Se ele entregar as provas, vai desvendar o mistério, né, de outros países que estão envolvidos também. Que tem aquela questão da Odebrecht também ser atacada pelos grandes grupos econômicos americanos que era contra o crescimento da Odebrecht pelo mundo afora, né? Odebrecht, né? A Odebrecht estava ocupando o mercado internacional. Existe isso também. Dá para fazer um filme legal, né? Talvez no futuro vai ter um filme, né? Porque eu estou achando, igual você está colocando aí, vai ser difícil o Tacla vir fazer um depoimento no Brasil, né? Vai ser complicadíssimo. Eles vão segurar de todas as formas para ele não vir. E você vê que esse juiz que foi exonerado, esqueci o nome dele agora, há pouco tempo aí, porque gravaram a voz dele, que não era a voz dele, né? Era o Apio. O Apio, né? E não era a voz dele. E uma das questões que está colocada é que ele está recorrendo para voltar à presidência da 13ª Vara de Curitiba. E como ele saiu de uma maneira totalmente arbitrária, o certo é que ele volte. E aí, ele voltando, ele deve retomar a questão do depoimento do Tacla Duran, que já foi colocado como na questão de proteção de testemunha pelo ministro Fábio Dino. Mas o Brasil teria que estar cobrando de uma maneira mais enérgica ao governo espanhol a liberação do Tacla Duran para vir depor aqui sobre com todas as garantias de vir depor, entregar as provas que ele alega ter e voltar para o país dele, porque, inclusive, Tereza, a família dele toda foi para lá, porque a Lava Jato
ela não perseguia só a pessoa, ela perseguia toda a família, ameaçava toda a família. Olha, colabora, fala, a gente quer que você fala isso, senão você quer que sua irmã pague? Você quer que sua esposa pague pelo que vai acontecer com você, Nossa. com toda a sua família? Então, eles botavam uma perseguição, não era só individual, não, era na família. Então, ele foi obrigado a levar toda a família dele para a Espanha. Inclusive, foi alegado isso. Bom, se a família dele está toda na Espanha, ele não vai vir para o Brasil e sumir, fugir. Porque ele está respondendo ele responde a processos lá na Espanha. Ele não vai fugir se a família dele está toda lá. Gente, entendeu? Então, assim, então é uma coisa que a gente precisa cobrar. Senão não vai acontecer. Mas se depender só da boa vontade, não vai acontecer. É o que a sociedade, quase 90% da sociedade, ela não tem essa compreensão que você está colocando aí muito bem, dessa trama toda que aconteceu e como que a sociedade vai interagir nesse processo. Ela está fora desse processo, e aí os interesses ficam num grupo pequeno. Você está utilizando aqui o canal para alertar a sociedade que ela tem que reagir contra esse trama que houve em Curitiba, mas a sociedade não está. Ela está isenta disso, ela está fora desse cenário, desse entendimento a fundo do processo que aconteceu em Curitiba, do quem é Moro ainda, eles defendem Moro ainda, né? Quem é Delagnol, quem é fulano de tal. A sociedade ela está sem interesse disso, mas isso é interesse de todo cidadão brasileiro. Mas ela não vem. 80% da população não vem, se omite, não vem fazer essa compreensão. Está aqui o canal utilizando esse espaço para chamar a atenção de quem acompanha, para também transferir isso. A sociedade precisa desvendar de fato o que aconteceu em Curitiba, de fato o que aconteceu com o Odebrecht, de o que está acontecendo que o Tacla Duran vem ao Brasil depois, que ele tem todas as informações que pode explodir a pressão, a panela de pressão, né? A verdade toda vira à tona. Mas, infelizmente, tem muita gente grande envolvida. E nós estamos aqui apelando, colocando, você está colocando muito bem aí. Por quê? O que a gente tem que compreender, Tereza? A decisão do Dias Toffoli, só para a nossa audiência entender, a decisão do Dias Toffoli foi de anular, né, todas as provas provenientes do acordo de leniência firmado entre a empresa Odebrecht na Operação Lava Jato pela contaminação do fato do juiz ser suspeito. Mas isso não quer dizer que as provas elas são nulas ou são imprestáveis. Elas podem ser até reaproveitadas. Sim. Desde que isso seja feito com um juiz imparcial, que é um requisito de validade. Todo processo feito, julgado pela um juiz parcial, o Dias Toffoli entendeu que contaminou ali até as provas que foram coletadas, porque se o Moro interferia na ação do Ministério Público, como ficou provado na Vaza Jato, faz isso, houve essa testemunha, tal, eu vou dar uma decisão assim, você faz assado. Houve interferência, né? Está tudo contaminado, realmente. Agora, pode ser que você pegue essas planilhas da Odebrecht e convalide em outro lugar. Sim. Num outro país, um outro juiz, ou um outro juiz aqui no Brasil que vai fazer isso. Agora, se tiver uma prova que essa planilha foi adulterada, essa prova ela não vale nem aqui e nem em outro lugar nenhum do mundo. Então, você veja que tem uma relevância muito grande. Sim. Porque essas planilhas aí da Odebrecht não foram utilizadas só no processo aqui da Lava Jato. Foram utilizados em outras partes do mundo
para outras armações ilimitadas, considerando até que a Odebrecht atuava em outros países, como você falou. Então, há um interesse aí não só de quem tramou isso, como de escritórios de advocacia que estão recebendo honorários até hoje por conta disso, para que tudo isso continue debaixo dos panos. O negócio é complicado.